Você me pergunta, se somos uma espécie que vive para interpretar o mundo, que tem como característica olhar, configurar o mundo e interpretá-lo, como lidar com os acúmulos em nós? É ótima a sua pergunta, porque exatamente isso. É um processo de retroalimentação e que precisa se completar, porque se eu tenho 5 sentidos identificados, né? Que eu olho o mundo, vejo, sinto, ouço, toco, né? Percebo o mundo, então eu como o mundo, como eu gosto de dizer num poeminha, eu como o mundo com os meus sentidos, eu engulo as coisas pelos meus olhos, pelo meu tato, eu trago o mundo para mim, para o meu corpo, para minha sensação. Meu corpo é um processo de interação com o mundo, então eu sou tocada pelo mundo, ao mesmo tempo em que toco. Então, se eu, como humano, como ser humano, sou caracterizada por essa grande capacidade de absorção do mundo e de configuração do mundo, eu tenho necessariamente que devolver. Ou eu vou viver um processo de acúmulo, que é exatamente o que está em sua pergunta. A questão é que nós somos uma sociedade, isso caracteriza um tempo, pode ser diferente, né? E já foi diferente em poucas épocas, em exceção, na verdade, na história, mas já existiu isso, como no século V a.C., que é o século da tragédia, em que a arte está muito presente na sociedade. Eu sempre cito isso porque é um ponto forte para o Nietzsche, a época trágica grega. O que aquela época era caracterizada e que nos falta é exatamente o espaço artístico de percepção do mundo, de devolução. Então eu preciso acreditar e viver tão artisticamente quanto conceitual e racionalmente. Eu preciso entender as regras e as leis e cumprir os acordos para ser cidadã, cumprir acordos, exigir mudança de acordos, ter o meu papel de cidadão é fundamental. Mas tanto quanto é importante ser cidadão, é importante ser humano, existencialmente falando. Então, nós precisamos da arte tanto quanto da política, da saúde, da educação, da sociedade, dos direitos humanos. A arte é aquilo que nos permite devolver. E devolver não quer dizer que você tenha que escrever um poema, mas você pode ler um poema vivenciando aquilo e não apenas decorando um poema para dizer para um amigo que leu e que você conhece aquele autor. É preciso ter uma relação artística com a arte e não uma relação racional. É preciso que eu me dê tempo para digerir as minhas coisas com o auxílio e com a potencialização da arte. Posso ser artista que produz e posso ser artista que consome, que recebe, que troca, que vive a arte no seu corpo. Ambos somos artistas. Então, ser artista é uma condição humana. Negar a nossa potência artística, que é de devolver ao mundo de alguma maneira, que é de digerir, processar artisticamente as coisas que são difíceis ou que eu não compreendo ou que eu não suporto, eu posso lidar com todo esse insuportável por meio da arte. Mas para isso eu teria que viver uma vida artística e não viver uma vida absolutamente sem arte e à noite ir ao cinema, ao teatro ou ouvir uma música enquanto estou dirigindo. Não, a arte precisa ser eixo da nossa vida, tanto quanto qualquer outra ação no mundo. Quando isso acontecer, a gente vai parar de ter tantos acúmulos, porque a gente vai fazer a retroalimentação, a devolução e a troca constante. A gente vai se sentir melhor, a gente vai ter menos angústia, menos neurose, a gente vai querer morrer menos, né? A gente vai querer menos submeter o outro para se sentir bem, a gente vai querer menos comprar produto para se sentir bem, a gente vai simplesmente se sentir bem, porque a gente vai estar no nosso verdadeiro lugar, que é de criação, de construção e destruição eterna de coisas, de formas, de mundo, e tudo isso pode acontecer com muita ética. Enfim, a arte é condição do bem-estar, não é apenas parte ou apenas uma opção.